Bem-vindos ao LashCast, o podcast mais importante da área da beleza e empreendedorismo para você. E hoje, justamente por ser sobre empreendedorismo, negócios, né, o mundo da beleza, tudo que permeia aí esse mundo, eu trouxe uma pessoa que é importantíssima na minha vida, é fundamental e que foi o meu primeiro empreendimento, que é o meu filho, Thiago Conde. Muito bem-vindo! Olá, muito obrigado. Quem vê pensa, né? A mamãe agora toda famosa. Ai, gosto. Finalmente chegou aí o convite, né? Ah, tá, gente. Porque assim, se tem uma empresa que a gente quer que dê certo, é a empresa familiar. Então, assim, o seu filho é a sua maior empresa e tem que ser a sua prioridade. Por quê? O que você quer? Você quer que dê certo, você quer que fale, mãe, eu acertei, mãe, eu dei certo. Eu acho que isso é o sonho de todas as mães, de todo mundo aí que tem filhos, né? E aí, Thiago Conde, conta aqui para o nosso público quem é o Thiago Conde. Bom, eu sou o filho mais velho da Patrícia, né? Nasci e cresci aqui com ela em Alphaville. Bom, eu nos últimos anos acabou que tiveram algumas mudanças mais, né, assim, transformadoras. Acabou que depois que virou a pandemia, né, que eu quis morar fora e que as coisas mudaram de uma vez, né, mas eu sou alguém que busca sempre conhecer, acho que diria, coisas novas, não tenho medo, porque eu vejo, né, você com a cabeça sempre erguida e sem medo das coisas darem errado. Eu acho que isso que me inspira muito nessa questão de querer morar fora e assim, muitos receios, né, muitas incertezas, mas eu, como vi você fazer tudo dar certo quando as coisas pareciam estar no abismo, eu acho que eu também fico de cabeça erguida e não tenho medo. Gente, já vi que vai ser muito emocionante isso. Na verdade, você vê, é uma coisa que eu falo que é muito importante, né? O nosso comportamento ensina muito mais do que as nossas palavras, né? Então, tá tudo certo aí quando as coisas não estão boas e a gente ou não saiu exatamente como planejado, a gente não precisa se desesperar. É importante falar, eu também não dou conta, eu também estou passando por esses desafios, mas eu estou indo em frente, porque na vida a gente tem que ir para frente, né? E a gente tem que passar isso para os nossos filhos para que eles se desenvolvam com segurança, para poder também trilhar o caminho deles, né? Porque claro que a mãe quer que o filho fique para sempre na casinha da mamãe, só que isso não é saudável, nem para a mamãe, nem para o filhinho, né? Porque ele precisa saber que ele existe sem a mãe, sem o pai. Isso é muito sério, né? Essa dependência emocional que muitas mães causam por superproteção, por querer fazer tudo, por querer dar aquilo que não teve, né? É muitas vezes onde a gente erra. Eu sei, porque o Thiago sabe muito da nossa família, obviamente, mas o meu pai é um exemplo de vida para mim, mas meu pai sempre quis dar tudo que ele não teve, né? E isso custou muito pra gente, porque ao mesmo tempo eu tive a minha mãe que sempre buscou, fez e aconteceu e me ensinou a ser independente, né? Então eu acho que esse equilíbrio fez a diferença, porque se eu tivesse tido só ao lado do meu pai, com certeza ia ser muito mais difícil, né? Mas o Thiago é um menino de 19 anos, sonhador do mundo, né? E ele tá sempre aí mostrando o quanto ele é maduro para mim. O Thiago sempre foi muito precoce na questão de amadurecimento, né? E hoje eu tô mais do que acostumada, mas ele já me surpreendeu em vários momentos. E fala uma coisa, Thiago, como é que é para você ver, né, coisas que você vê que é importante na sua vida, que você está buscando para o seu desenvolvimento, e você vê os seus amigos que não estão na mesma vibe, ou que não buscam, ou que estão acomodados, porque sim, gente, com 19 anos já tem gente acomodada aí no mundo. Bom, eu diria que assim, assim, as coisas que eu tive vontade de fazer, né, assim, a questão do intercâmbio, obviamente a minha mãe, né, assim, é muito corajosa quando se diz respeito, por exemplo, ao salão, e que assim tem muitas coisas que não são assim previsíveis, que às vezes dá um problema em uma máquina, e aí assim as coisas vão dando errado tudo de uma vez, né? E a mamãe de fato assim, ela
levanta a cabeça e fala que isso vai dar certo, isso de fato me inspira muito. Mas a questão, eu diria, aqui do intercâmbio não foi tão fácil para ela assim, Sim. né? Se despegar de mim, ela estava meio nervosa e tudo mais. Assim, já o meu pai acabou que já tinha feito o mesmo. O meu pai teve a experiência com 15 anos? Acho que foi com 15. Na época dele, né, não tinha essas escolas bilíngues igual a gente tem hoje, que é muito fácil aprender inglês. E ele acabou que estava super tranquilo, porque na época dele, ele até conta pra gente que ele escrevia carta pro meu avô. Ele é antigo, né, gente? Né? Como a mãe dele também, a gente não vai falar de idade aqui, né? Mas eram outras... Eu já senti isso sendo tão... porque eu vou contar um episódio pra vocês. O Thiago, com 10 anos, quis fazer um summer camping na Suíça. E quando a escola trouxe esse programa de 21 dias, eu nem cogitei a hipótese dele fazer. Porque imagina, 10 anos, né? Passar 21 dias fora de casa, sem a mãe, sem o pai, né? Então, assim, aí ele chegou, ele tinha tido uma apresentação do programa, ele chegou, ele parecia um adolescente atrás de mim. Mãe. Ele falou, querendo me convencer, querendo que participar. Eu falei, tá, Thiago, me fala aí 3 coisas que fariam com que eu te... Por que eu deixaria meu filho de 10 anos passar 21 dias na Suíça, agora, no meio das férias? Ele, mãe, para eu adquirir conhecimento, para eu melhorar o meu inglês e para eu me desenvolver. Eu sei que eu olhei assim para ele, eu falei, não, gente. Enfim, a gente fez um trato de você me ligar todos os dias, já existia o FaceTime, né? Então não foi com essa dificuldade do pai dele e tudo mais. Das cartas. Das cartas e da ligação, que era caríssima, uma ligação de telefone na época. E aí, eu imagino que devia chegar a carta e já tinha mudado tudo que tinha acontecido, né? Porque até a carta chegar. Então, assim, eu falei, olha, eu vou deixar sofrendo, mas se você não me ligar, é a última vez. Então, assim, qualquer coisa a gente negocia, menos a ligação diária. Eu precisava olhar pra ele e ver que tava tudo bem, né, filho? De fato. Porque não ficava com o amiguinho no quarto, né? Conta um pouco dessa experiência, que foi muito novo. Você era muito novo. Bom, na Suíça, assim, foi super legal, né? Eu diria que, assim, nessa questão, a minha mãe é super corajosa, mas a questão com os filhos dela, ela fica realmente muito preocupada e com razão, né? Eu acho que ela não é a única mãe que é assim, eu acho que todas as mães, né? Eu me lembro, a mãe dos outros amigos não queriam deixar eles irem também, e foi muita conversa para fazer eles realmente irem, mas, assim, foi uma experiência surreal. Tinha até um país que eu não conhecia na época, o Cazaquistão, eu nunca tinha ouvido falar, e eu descobri desse país porque eu tinha um colega de quarto que era desse país, e assim, eu conheci tantas pessoas, eu acho que tinham, assim, não sei, eu me lembro o número exato das nacionalidades, mas assim, tinha muita gente de muitos países, assim, que eu também, Taiwan era outro, eu tinha um colega taiwanês que era do quarto vizinho, e assim, eles tinham uma política que não misturavam as nacionalidades, então... A gente foi, na época, acho que eram 4 brasileiros, né? E Rússia, né? Tinha umas coisas bem diferentes, né? Isso, foi, então, acho que na minha escola, da minha idade, eu acho que tinha uns 4 amigos. Uns 4 ou 5. E aí foram mais alguns de outras idades, mas eles, enfim, fazem outros programas. Né? Eu deixei o Thiago ir e tinha mãe que queria que o filho fosse, né? Então, assim, eu falei, eu só vou deixar, meu coração tá em paz, porque ele realmente quer ir, é ele que quer ir. Então, ele está me pedindo, porque, obviamente, ele não tinha noção do que era ficar 21 dias fora de casa, nem eu, né? Nem ele, né? Nem ninguém, porque a gente nunca tinha tido essa experiência. Sim. E teve amigos que choravam, que queriam voltar, e quem que os monitores chamavam para ir conversar? O Thiago. Para acalmar as pessoas, lembra? Sim. Assim, principalmente porque também acabam que eles conversavam com a gente com o inglês, né? Só que você ter alguém que fala a sua língua natal é muito mais fácil de conversar e de entender, né? E assim, a gente conversava mais ou menos que, eu era passageiro, a gente não ia ficar lá para sempre, né? E tudo mais. E acaba que todo mundo se acalmou e foi uma experiência, assim, surreal, super legal. A gente conhece gente de todos os lugares do mundo. Eles têm uma dinâmica que eles colocam a gente em famílias, então eles pegavam um homem e uma mulher, monitores, e aí pegavam e você tinha os seus irmãos, né? E aí eu tinha na minha família um chinês, um taiwanês e era eu, e a gente fazia tudo em família, era uma dinâmica assim super legal. Tudo, né? Eles levavam a gente pro apartamento deles e faziam pratos típicos. Eu não me lembro a nacionalidade dos dois, mas eu lembro que o meu
pai, né, entre aspas, que era o monitor que eles colocaram na minha família, era norueguês, e a minha mãe, eu acho que França, algum país desse tipo. E assim, foi super legal, a gente tem contato com essa galera, o inglês une todo mundo, né? Todo mundo falava inglês, graças a Deus não tinha nenhuma barreira de comunicação, né? Mas acaba que às vezes dá uma saudade de casa e tudo mais, mas eles eram super organizados, né? Era 1 hora de telefone por dia. 1 hora de telefone por dia. Eu lembro que a gente fazia fila, né? A gente descia, a gente não tinha elevador e o meu dormitório era lá em cima, tanto que quando eu cheguei minha mãe falou que eu perdi peso. Ai, tá magro! Que a comida, assim, era péssima e o meu dormitório já tinha que subir um monte de escada, né? Enfim, então a gente descia todos aqueles lanches de escada e aí a gente tinha um quarto que era meio que o escritório de trabalho deles. Eles tinham as gavetas com os nomes de cada aluno e lá ficava um celular e aí, por exemplo, se você fazia alguma compra também ficava tudo lá. Mas assim, eles eram super organizados, assim, super atenciosos. Tinha o horário da ligação. Tinha o horário da ligação. Era 1 hora por dia e a gente ia pro quarto, assim, tinha gente que jogava videogame, né, no horário. Era 1 hora de eletrônico, Era 1 hora de eletrônico. Se você ia usar para ligar ou não para sua família, era uma escolha sua. Sim. Mas era essa 1 hora para fazer isso, né? Eles davam liberdade. Eu lembro que a minha mãe foi super incisiva, no bom sentido, né, de falar com ela e... Eu lembro que eu ligava nessa 1 hora e acabou que teve uma vez, por exemplo, nos 21 dias que eu fiquei com um pouco sem tempo e aí eu falei com o monitor, ele Vocês foi fizeram super gente boa. um acampamento nesse dia e dormiram fora. Sim, então E aí não teve a ligação, né? Então, aí acabou que eu pedi para um monitor e ele abriu uma exceção, porque as regras eram, né? Mas, ó, ele cumpriu o que ele combinou comigo. Então, confiança, ela é estabelecida dos dois lados, né? E uma coisa que ele me mostrou também, que eu nem sabia, era esse amigo que chorou, né? Que teve dificuldade de ficar lá. Ele teve conversas incisivas com ele e eu falei, nossa, como o Thiago é maduro. Porque a gente sabe como é o filho da gente, mas quando eles estão fora que eles mostram pra gente exatamente aquilo que a gente ensinou. E ele falou, olha... A gente está aqui, você escolheu vir para essa viagem, seus pais autorizaram, né? Você passa o dia super bem, é só na hora de dormir que você está com essa deficiência. Esquece isso aí, dorme, né? Vamos aproveitar, amanhã é outro dia e tal. E resolveu, né? E assim, o monitor chamou um dia... Chamou outro dia, no terceiro ele falou, é o seguinte, amigão, eu não vou ficar vindo aqui toda noite, você escolheu, tipo assim, então assuma, né, as consequências da sua escolha, você acha justo seus pais saírem do Brasil para vir te buscar, porque você tá com medinho à noite? Eu sei que foi bom pro menino ouvir isso, porque é aquela coisa, amigo, né, e uma coisa que o Thiago me ensinou, se o amigo só fala aquilo que você quer ouvir, desconfie desse amigo. Se você nunca se desentendeu com o seu amigo, seja numa opinião, desconfie, porque ninguém foi feito para agregar na vida do outro e só fala aquilo que o outro quer ouvir, né? Sim, sim. E aí o Thiago virou referência disso, e depois na escola também, né? Eles chamavam você para falar da experiência, né? Você acha que essa experiência na Suíça fez com que você quisesse mais ainda conhecer outros países, morar fora e tudo mais? Ou você acha que não influenciou? Eu diria que, assim, a Suíça, de fato, despertou, assim, eu viajava mais novo, mas pra ser sincero, não me lembro de nada, né? O meu tio Tani e meu tio Rodrigo moravam na Califórnia, a gente às vezes ia viajar para Las Vegas e tudo mais, só que eu não me lembro, porque eu era muito novo. Né? Até a história do Grand Canyon que você conta e se emociona, que eu andei no Grand Canyon e meu pai acabou que não tava, e meu pai também me conta essa história, que ele chegou no aeroporto e eu fui andando. Eu soltei e ele foi andando pro pai, né? Então assim, a gente lembra, porque, né? Eu não me lembro. Mas assim. ele não lembra, mas ele tinha 1 ano, né, gente? Por isso não gasta dinheiro na festa de 1 ano, ó, não lembra, entendeu? É isso aí. Só contrata um bom fotógrafo, né, Fê? Porque aí você tira as fotos e as fotos eternizam. Bem, essa questão mesmo da viagem. Então, brincadeiras à parte. Mas eu diria que, assim, a Suíça meio que me mostrou, assim, que existem lugares diferentes, pessoas diferentes, e que nem tudo, assim, a gente às vezes vê o Brasil e a gente pensa que essa é a realidade, assim, no mundo inteiro, né? Da questão de, eu digo, social, né? As pessoas, assim, a gente tem muita questão de cultura e eu achei super legal, assim, conversar com essas pessoas e eles tinham os hábitos, as brincadeiras, né? A maneira de socializar, e é super legal que você aprende a socializar com essas pessoas do mundo inteiro, né? Mas, né, respondendo a sua pergunta, eu diria que, assim, foi
uma lenha na fogueira, né? Eu gostava de viajar e tudo mais, algumas viagens quando eu era muito novo eu não lembro, mas assim, principalmente a Suíça, que é lindo, né? A gente acordava, saía do dormitório, a gente via os Alpes suíços, e era o verão, e assim, tinha neve, os Alpes cheios de neve, mas eu diria que sim, assim, é uma realidade diferente da nossa, né? Assim, o Brasil, a gente tem serra e tudo mais, mas assim, a Suíça, de fato, é o que o pessoal fala mesmo, um cartão postal, e eu diria que foi um negócio que super me despertou, assim, para conhecer outros lugares, né? Assim, pontos que recebem as pessoas e que você consiga fazer essa troca de conversa. Hoje, se você tivesse que escolher, né? Você iria de novo para a Suíça com 10 anos? Você acha fundamental? Para aquela mãe que não quer deixar o filho fazer nada, o que você fala para ela? Eu acho que, obviamente, a preocupação de mãe sempre vai existir, né? Isso é normal, assim, o meu pai era mais desapegado, mas assim, isso não é por mal, né? O meu pai, na minha idade, ele também viajou e a mãe dele também sofreu, né? E assim, só que foi algo de bom proveito, então eu diria que se o seu filho está querendo viajar, está querendo conhecer lugares novos, obviamente entender o programa para entender se ele vai estar seguro, porque realmente uma criança de 10, 11 anos vai precisar de cuidados, né? Então, de assistência, né? Então é sempre importante entender se a criança está em bons cuidados, né? Com pessoas que realmente tomam conta. Assim, eles tomaram conta de mim, assim, eu entregava os meus documentos. Eu lembro que a Marilda, né, que era encarregada, ela tinha uma pasta com todos os passaportes de todos os alunos. Então, assim, ela cuidava de toda a parte burocrática. Então, esse tipo de coisa que uma criança não entende, mas não vai ter responsabilidade. Não vai ter responsabilidade. Então, eu diria que, assim, entender o ambiente, né? Se é um lugar apropriado, o trabalho é sério, as pessoas fazem isso, né? Procurar também entender de pessoas que foram, de pais que deixaram, né? Eles me chamavam na escola para falar com outros pais que estavam pensando, né, em ir, eu e os meus amigos, enfim, que foram. E assim, isso acalma os pais mesmo. Só que, ó, entender, mas assim, deixar, porque realmente é algo que agrega muito. E assim, o mundo é grande, sabe? E eu acho que a gente tem muito a aprender com todo mundo, né? Com outras culturas. Porque eu lembro que me assustou um pouco nesse programa é que a Marilda, que era responsável por eles, ela ficaria no prédio da frente. Eu quase tive um infarto, né? Mas assim, como assim no prédio da frente? Você não vai ficar com as criancinhas? Tipo assim, mas assim, né? Brincadeiras à parte, obviamente que eu confiava muito na escola que eles estavam e também fui conhecer o programa no detalhe para, né, deixar realmente com o coração em paz. Ela também mantinha a comunicação com as mães, né, todos os dias, então isso tudo acalma o coração. E quando você vê que o seu filho quer muito ter essa experiência e se você pode fazer isso por ele, eu engulo o choro para fazer as coisas para os meus filhos, né, nesse sentido, de ver o quanto isso vai ser bom para eles, né? Sim, não, e só um adendo, né? Isso tudo, a minha mãe, né, assim, correu atrás da escola e tudo mais, e isso que eu ligava para ela todos os dias, 1 hora por dia. Eu tento imaginar, assim, minha mãe, assim, na época do meu pai, imagina a minha avó. Nossa! Na época de carta, né? Que a pessoa... Não tinha imagina, não tinha celular. O meu pai falava que a ligação de telefone, acho que eram não sei quantos, 10 minutos, e que custava uma fortuna. $150. E aí ele mandava uma carta pro meu avô, e aí quando chegava lá já tinha mudado o assunto. Não, então, gente. assim, eu acho que numa época dessas, eu dou graças a Deus eu ter nascido numa época digital, né? Porque eu não acho que minha mãe deixaria se eu tivesse que me comunicar com ela por cartas, né? Sim, eu acho que a gente tem que agradecer a Deus mesmo a hora que a gente nasce. Sim. Porque é desde uma fralda que não é mais de tecido até um telefone, né, que eu lembro quando eu era criança, aquele varal cheio de fralda. E eu já cheguei na fralda descartável, amei! Então, assim, são detalhes, né, da geração que faz a diferença. A era digital, eu acho que é uma das coisas que também acalma muito o meu coração. Hoje eu tô com os 2 filhos fora do país, né? E se não fosse as câmeras da verdade, eu acho que ia ser muito mais sofrido, né? Porque o contato físico brasileiro, a gente quer pegar, né? A gente sente falta, abraçar, a gente sente essa falta, mas o digital tá aí para encurtar essa distância, né? Sim, sim. E aí você seguiu estudando, né, na escola. Eu lembro que essa coisa dele falar super bem o inglês e o irmão também foi uma das coisas que contou muito na escolha da escola quando a gente decidiu
porque o inglês não é porque o meu The Books on the Table é que eu não quero que meu filho se desenvolva, né? Então eu acho que eu fiz curso de inglês a vida inteira e eu falo que se você tem a possibilidade de colocar seus filhos numa escola bilíngue, isso faz toda a diferença, né? Tiago, conta um pouco disso, porque às vezes os pais acham que é besteira, que pode depois colocar a pessoa ali no intercâmbio e que vai resolver e vai aprender inglês. Eu nem tô fazendo propaganda para a escola, tá? Me patrocina aqui. Né? Mas porque eu vejo como diferença, porque eu fiz tudo que é curso de inglês e eu ficava muito na época, né? Porque eu também sou um pouco mais antiga. Era aquela coisa muito gramatical, não tinha conversação do jeito que é hoje. Sim. Né? Acredito que hoje tem cursos muito mais modernos, mais direcionados. Mas na minha época não. Então foi uma coisa muito sofrida para mim. Quando a gente teve a possibilidade de colocar os meninos numa escola bilíngue, eu não tive dúvida. Sim. E você acha que faz diferença? Fez diferença na sua educação? Bom, eu acho que sim. Principalmente eu crescendo no Brasil, né? Assim, obviamente que eu diria que as escolas de inglês hoje evoluíram muito, né? Hoje eles têm programas acelerados, tal, com essas metodologias que realmente a pessoa aprende. E hoje você às vezes chega e fala, eu quero focar na minha conversação, porque às vezes você é um cara que, sei lá, tem atendimento ao cliente, então você não precisa escrever muita coisa, mas você precisa saber falar. Então hoje eles são bem mais preparados, mas eu diria que assim, o inglês eu acho que é fundamental para qualquer pessoa, né? Assim, obviamente que o Brasil é um país grande e que tem muita gente que fala português. Eu digo assim, mundo afora, tem alguns, 2, 3 países que falam, né, Portugal, só que Portugal é pequeno, né? E assim, o inglês é a língua que o mundo fala, né? Eu fui para a Suíça, tinha gente tinha gente da Rússia, da França, de países da Ásia, tinha gente de Portugal, mas Portugal de fato não tem problema, mas tinha gente assim de vários países diferentes, culturas diferentes, e o inglês une nós todos, né? Como eu falei, o pai da minha família lá era norueguês, a mãe era francesa. Assim, as pessoas que trabalhavam na escola, a Suíça, por exemplo, né? A Suíça é um país que é menor que São Paulo, né? Menor que o estado de São Paulo, e eles falam 3 línguas diferentes, né? Eles falam francês, alemão e italiano, em um país só. Sim. E assim, acaba que, eu lembro que uma vez a gente estava na escola e eles falaram que a gente ia ter uma viagem para um parque aquático e assim, pegamos 2 horas de carro e eles falavam alemão no parque aquático. Né? Assim, muito doido, porque eu tava fazendo umas aulas de francês. Ele escolheu o francês. Porque eles mandam você escolher um idioma. Algumas aulas que você pode escolher para fazer de manhã e no período da tarde são as atividades que você faz com a família. E aí, assim, o meu francês péssimo, né? Eu aprendi, aliás, em 21 dias também não tem como fazer também, milagre, né? Mas assim, a gente ia no parque aquático, o inglês é a língua que todos falam, né? E assim, de fato, você tá no Brasil. A pegada, né, da diferencial da minha escola. A criança aprende muito mais rápido o idioma do que o adulto, né? O adulto formado que já sabe ler, já sabe. A criança, assim, ela meio que aprende a copiar o que ela escuta, né? Por exemplo, na nossa escola, a gente tinha metade do currículo em inglês e metade em português. E a professora falava inglês com a gente, né? A gente criança, então era muito mais fácil de aprender a língua, né? E eu acho que também pego o Lucas, filho do tio Rô, como exemplo. Né, eles estão lá há um ano e meio, e ele entende tudo que eu falo. Né, a gente fala inglês e ele entende tudo. E eles estão, acho que vai fazer um ano que o tio Rô tá há mais tempo. Mas assim, o Lucas pegou muito rápido o inglês e quando ele mal falava o português, né? O Lucas mal falava o português e ele pegou o inglês assim, super rápido, né? E acaba que assim, a questão do intercâmbio. Eu acho que o intercâmbio coloca você numa situação de sobrevivência, né? Meio que assim. Atualmente, eles não deixam você mais fazer intercâmbio se você não tiver um nível básico de inglês. Anota aí. Né? Eu tive que fazer uma provinha que eu achei tranquilo, né? Uma provinha de inglês, tanto escrita como falada. Você tinha que ouvir a mulher falando para você entender também a conversação. Então, mas assim, era um nível básico. Né? E um pré-requisito. E hoje eles não deixam. Na época do meu pai, o meu pai não sabia falar nada. Nossa, né? Misericórdia. Assim, eu imagino, por isso que eu falo da minha avó, né? Assim, como é que foi isso pra ela? No dia seguinte a pessoa vai pra escola, né? Assim, é doido. Meu pai não falava um pingo de inglês, não falava nada. Se ele falava milk e bread, é porco, assim, sabe? Mas ele voltou falando,
E esse é o inglês que meu pai usa até hoje. Meu pai trabalha para uma multinacional americana, então, assim, o inglês abriu todas as portas para ele, né? Então eu diria que sim, o inglês, assim, independente do canto do mundo que você vai, assim, Japão, eu fiz aula de mandarim, Sim. né? Assim, a professora me ensinava em inglês, né? Eu encontrei, sei lá, 20 países diferentes lá na Suíça, todos eles falam inglês. Num país como a Suíça também, 3 línguas em um país só. Né? Porque quando na Suíça mesmo, que ela fala, escolhe outro idioma. Se você já falava inglês, português obviamente, e tinha o espanhol na escola. Aí ele escolheu o quê? Um francês. Então assim, olha o quanto abre a mente desse aluno, né? Possibilitando outras escutas, né, filho? Sim, e a comunicação, assim, quando a gente sai do Brasil, qualquer país que a gente vai viajar, seja aqui na América Latina, porque eu acredito que a maioria dos brasileiros não dominam o espanhol, é difícil, né? Eu também não domino o espanhol, o meu espanhol é bem intermediário, mas assim, você vai para a Europa, você vai, né, para a Ásia, para a África, eles falam, o inglês é o que junta o mundo inteiro, né? Eu tinha a minha professora em Xangai, assim, entrava às 11 horas da noite, ela 9 horas da manhã, e ela ensinava para mim o mandarim em inglês. Então, se eu não tivesse o inglês, eu não ia nem conseguir perguntar sobre como funciona a escola. Ah, né? Boa! Agora vamos lembrar disso. Agora você conta aí para os seguidores, para a nossa audiência, o que você fez com a mamãe na pandemia. Você entrou em contato com as escolas. Lembra? Bom, eu lembro. Isso foi né, eu queria sempre fazer um intercâmbio, porque, né, o meu pai fez intercâmbio, o tio Gustavo fez intercâmbio, o tio Eduardo fez intercâmbio, tio Ricardo fez intercâmbio. Tio Tam morou fora, tio Rô morou fora. Da família do papai, eu acho que sim, todos os meus tios fizeram. O tio Tani morou fora, o tio Rô morou fora, a tia Cris fez intercâmbio, a tia Paulinha morou fora também. Então, assim, todo mundo me fala do intercâmbio, que abre portas e que é sensacional. Então, eu acreditei sempre em fazer um intercâmbio antes de me formar no ensino médio, né? E aí eu pensei, o inglês, assim, apesar de não falar na época igual, assim, não ter o maior nível de fluência na língua, até porque eu moro no Brasil e não uso tanto, né? Eu pensei, se eu voltasse com uma língua que poderia abrir mais portas para mim e que fosse um diferencial ainda maior, ou seja, que não tem tanta gente que fala, até porque é difícil, eu falei, já tô saindo do país, vou sair e fazer direito, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre ir morar na China. Tá, gente, tá pouco pra você? Fazer um intercâmbio na China. Quantos anos você tinha? Quando 17? Eu comecei a olhar, acho que uns 14, 15. 16, né? 15, aí 16 que eu tava com o pé lá na frente, que eu comecei a estudar o mandarim, só que acabou que não deu certo. A China, bem na época que eu ia, Mas assim, conta aí o que você fez, assim, você simplesmente trocou um e-mail, ele trocou 7 e-mails com as escolas na China. Então, por isso que eu falo inglês, né? Assim, eu conversando com... O escritório deles era em Pequim, e aí eu conversava com a representante, e assim, você conversa em inglês, tá, com as pessoas. Assim, eles na China, do outro lado do mundo, outro fuso horário, em inglês. Aí, entendi o programa, né? Porque eu ia lá fazer com essa escola, eles tinham vários programas. Eles tinham um programa de você fazer um intercâmbio no ensino médio na China de fato, e tinham também a escola de línguas, igual como é a Wizard aqui, para ensinar realmente o idioma. E aí acabou que, na época que eu queria ir, era o Covid. Não, né? Mas aí ele fez esses e-mails, pegou essas informações, marcou uma call com o pai dele para entender. Para entender. É verdade, me lembrei. Que ele tinha que apresentar, né? Afinal de contas, o programa, né? Sim, me lembro disso. E assim, como é que passa na sua cabeça, assim, um menino de 15 anos entrar em contato com uma escola na China? Por que você pensou em China? Por que você tomou essa atitude sozinho para depois vir comunicar a gente que tinha uma call marcada? Eu diria que assim, se eu fosse apresentar meia ideia para os meus pais, eles não iam deixar. Né? Se eu tivesse, assim, o meu pai e a minha mãe, eles não fazem por mal, eles são pessoas ocupadas, né? Eles têm os próprios compromissos deles, então se eu levar uma ideia, por exemplo, gostaria de ir para a China fazer intercâmbio, assim, eles não vão correr atrás, eles têm as próprias coisas para fazer, né? Assim, mas se eu chegar, olha, vou fazer intercâmbio na cidade tal, com a escola tal, e
assim, no programa tal, né? Com o orçamento e tudo certinho, é muito mais fácil, porque aí eu só espero um sim ou um não. Ó, entendeu? Tá. Aprende aí, gente. Né? Porque acaba que às vezes a gente tem vontade de fazer as coisas e eu aprendi isso rapidinho, né? Porque o meu pai e minha mãe sempre muito ocupados. A minha mãe, assim, nossa, principalmente na época que ela assumiu o tutela do salão, ela trabalhava muito, né? Saía aqui muito tarde. E enfim, eu aprendi que se eu quisesse fazer as coisas que eu queria fazer, eu tinha que trazer a ideia digerida, né? Então assim, eu já tirei todas as minhas dúvidas com ela, né? Antes de marcar a call, eu só falei, bom, acho melhor eu marcar uma ligação para que consiga passar a credibilidade, né? Falar que tem uma representante do programa e tudo mais, e ela repetir os orçamentos, eu já tinha tudo isso, né? Mas enfim, aí foi isso que eu fiz, né? Marquei essa ligação. O meu pai gostou da ideia, assim, tava tudo digerido. Tava né? tudo, se não fosse a pandemia. Se não fosse a pandemia, eu tinha ido para a China, né? A pandemia, eles tinham uma política de Covid zero, era um negócio amedrontador. Amedrontador. Né? E aí, esses são os caminhos de Deus, não era para ser. E não foi. E não foi, e não contente. Aí eu falei, agora ele sossega, né, gente? Porque não deu certo, não era para ser e tal. Passou o Covid, nem tinha passado o Covid ainda, né? Ele vem com uma nova proposta, né? Que aí foi fazer o intercâmbio nos Estados Unidos, onde as fronteiras estavam abertas. Sim. E aí você não sentiu nenhum medinho ali, porque não tinha liberado ainda, né? Todo... Ah, sim. Assim, o mundo ainda estava de cabeça para baixo, né? O Brasil... Assim, o mundo inteiro sofreu. Começou na China... E aí meio que foi se alastrando, aí pegou a Europa. Eu lembro que a gente via na televisão que a Itália, assim, morreu um monte de gente. Muito, Principalmente na Europa, que todo mundo perto, né? Eles têm uma cultura que eles são mais um perto do outro, convivem muito, né? Em Paris, que as pessoas sentam do lado do outro e não tem meio que assim. Aí o Covid foi se alastrando, né? Aí veio... Aí lembra que tinha a notícia do primeiro italiano que chegou e trouxe o Covid pro Brasil. A gente tinha acabado de voltar de viagem. E aí, era questão de tempo para que o mundo inteiro se virasse de cabeça para baixo, né? E a China também é um país enorme, eles assim implementaram umas políticas assustadoras para conter o vírus. Eles têm 1,5 bilhão de pessoas, né? Então, assim, coisa de... você não podia pegar transporte público se você não tivesse Covid, não podia sair na rua, Foi não bem podia sério, sair muito sério. Então, assim, eles nem cogitam os estudantes, né? Só que acabou que, né, voltando para o que você perguntou, dos Estados Unidos, os Estados Unidos abriu mais cedo do que todos os outros. Eu lembro que eu não tinha nem me vacinado, tinha aquele fuzuê da vacina aqui no Brasil. Não, as mães dos outros amiguinhos, nossa, Patrícia, você é louca. Né? Então. Porque ele tomou as vacinas lá nos Estados Unidos. Sim, aí eles me fizeram... Você tomou acho que uma aqui, né? Então, aqui. Eu não cheguei a tomar. Eu lembro que eles... tomou lá, não lembro agora do detalhe. Porque estavam vindo as vacinas e tinha toda aquela pegada que tinha vacina atrasada e que as pessoas demoravam para se vacinar. E aí eles toparam o intercâmbio, só que eu tinha que assinar um laudo falando que eu iria me vacinar lá. Ah, é verdade. Né? E aí lá você ainda escolher, né? Lá, qual vacina ia tomar, porque lá estava disponível. Lá a aqui vacina super mais fácil. Aqui assim, tinha começado a vacinação, mas pelas idades, prioridades e tudo mais. Por isso que um dos requisitos da viagem foi assinar esse termo. Esse termo para eu poder viajar. Eu não tinha me vacinado. Eles fizeram eu assinar um laudo falando que quando eu chegasse em solo americano eu ia me vacinar, né? E foi isso que eu fiz. Mas a vacinação lá estava muito mais avançada do que aqui. Né? Aqui as vacinas estavam chegando, aí, assim, eles fazem também a questão do grupo de risco e tal. Aqui eles foram bem mais rápidos, né? Eles têm as farmacêuticas americanas que já deram todas as vacinas. Aqui tinha a questão de aprovar, lembra aquele todo fuzuê, demorou para chegar. A gente estava num outro processo. A vacina aqui. Então, bom, eu queria fazer intercâmbio, eu vi que o fim do ensino médio estava quase aí, né? E eu falei, bom, eu não vou não fazer, né? E aí eu vi os Estados Unidos, eles já estavam abertos, assim, não estava vacinado, mas eles deixavam estudantes. Lembra que turista não entrava? Aí você entrou porque era visto eu entrei porque eu era estudante, e ainda fiquei 2 horas na salinha americana, né, para entrar, mas deu tudo certo, né? Eu consegui ir para os Estados Unidos. Aí conta um pouquinho, ele é um esquema de meio que igual o Rotary, só que um outro programa, porque ficou numa casa de família, só para vocês acharem que eu não sou tão louca, tá, gente? Ele tinha de 16 para 17, né? Ficou 1 ano numa casa de uma família americana, o que é muito interessante, porque
se fala só, não adianta mandar a criancinha para os Estados Unidos conviver com brasileiro, viu? Porque aí não adianta nada, né? Sim. E aí ele já é numa família que já estava acostumada a receber intercambista, né? Todo um processo que também passa segurança para os pais aqui, né, filho? Sim, sim. E assim, aquele negócio da época, a gente se falava muito. Sim. Por telefone. E Então, aí lá com todas as obrigações, aí o seu filho aprende a fazer coisas que ele não fazia aqui na casa da mamãe. Do tipo lavar a roupa, aspirar o quarto, né? Porque lá não tem conversa, né? Cada um com as suas regras e suas obrigações, até de convívio familiar. Ele tinha um quarto dele, né? Com o banheiro era... Você compartilhava compartilhava o banheiro com os meus irmãos. com o irmão mais novinho, né? E a lavanderia, né? Que eu lembro que eu ficava na câmera, ele, mãe, vamos que eu vou fazer laundry, e a gente ficava conversando, né? Sim, eu ligava pra ela e já ia fazendo todas as minhas obrigações, né? Mas enfim, foi super legal. O esquema que eu ia fazer na China era algo parecido, né? Assim, porque eu olhei pra China primeiro porque seria benéfico, pô, eu ia e assim, todo mundo falando mandarim, né, ao seu redor, você aprende. Igual meu pai não sabia nada, ele me falava que chegava em casa exausto, com dor de cabeça, tentando entender o que os outros falavam. Pensar, né? E ele voltou falando. Meu pai fala o inglês dele até hoje, né? Sim, não é bom, tá? Mas ele fala Não inglês. é bom, tanto que as empresas não deixam você fazer isso. As empresas não deixam. Se você não tiver um nível básico, se você não souber pedir água... Mas antigamente podia, né? Se você não souber, exato. Se você não souber pedir água, suco, assim, você não vai. Eles nem liberam hoje. Antigamente... Era o que tinha, né? Era o que tinha. Eram intercâmbios de Rotary, tinha aquele outro o Lions, que também fazia o mesmo tipo de programa e que também não era acessível a todos. Hoje a gente tem muito mais programas, recursos, escolas que têm esses programas, inglês, né? E aí eu falei, nossa, o Thiago faz 1 ano, já passou a vontade, tá tudo resolvido, volta e fica aqui agora pra fazer o high school. O que você acha que aconteceu? Eu não voltei. E eu sabia que isso podia acontecer. E eu não queria que ele saísse tão cedo, porque eu lembro muito dos meus irmãos, né? Que sai e não volta, gente. O filho não volta literalmente para casa. Ele sempre vai voltar para casa. Ele sabe que ele tem a casa dele para tudo e para qualquer situação. Mas eu também saí com 18 anos de casa. E eu não vou sair para fazer faculdade, tudo bem, em Campinas, mas é quase igual. Só que não voltei, porque você vai conhecer o mundo, né? E você entende que o seu progresso está fora da casa dos pais. Isso é dolorido, mas é necessário, porque é assim que a gente cresce, né? É assim que a gente evolui, né? E lá foi meu menininho, voltou, ficou um pouquinho aqui no Brasil, falou, mãe, quero finalizar meus estudos lá. Né? Eu dei a notícia oficial, né? Nossa, foi horrível. E eu vou planejando as coisas. Isso, assim, eu até aprendi com o meu pai, né? Que meu pai fala, não dê a notícia não dê meia notícia. Não dê meia notícia, não deixe as pessoas sofrerem por antecipação. Ele fala, vê tudo. Quando você tiver com tudo no esquema de ir, você avisa quem tem que avisar e cai fora. Não dá nem tempo das pessoas pensarem, né? O segredo preserva a bênção. Então isso também é uma lição de vida, assim. Às vezes a gente quer compartilhar com as pessoas... Antes das coisas darem certo. Antes das coisas acontecerem, porque é legal, porque você quer que o outro sinta aquilo que você está sentindo. Mas isso não é sábio, né? Na verdade, isso a gente aprende que quanto mais que você guardando o segredo, né, preserva a sua bênção, né? Isso é muito Você real. trabalha mais focado e tudo mais, e aí você dá a notícia de que deu certo e você vai, é bem mais tranquilo, né? Acaba que, assim, eu não sei se existe uma explicação científica quanto a isso, mas eu não me sinto bem, acaba que as coisas não vão de acordo com o que você gostaria que elas fizessem, né? Assim, quando o mundo fica sabendo. Né? Então, assim, fora a minha mãe, imaginei que para ela não seria fácil. Então eu falei, bom, vou dar, assim, uma semana pra ela sofrer, no máximo. Porque eles chegam com os documentos, com tudo, eu não vou né? chegar... Tipo, olhando, mãe, você não vai inviabilizar o meu sonho, né? Porque se eu chegar pra ela em janeiro falando que eu vou em agosto morar, ela vai sofrer de janeiro a agosto, né? Eu chego ali em maio, junho, assim, começo a olhar, e aí
vai, julho, eu aviso que eu tô indo, que não dá nem tempo. Eu já tô sofrendo porque né? dia 7 ele embarca, então assim, já entrei na contagem regressiva, né? Porque não tem como, né? Já começa, hoje eu cheguei aqui e falei, nossa, meu coração já tá apertado, porque daqui umas semanas, bonitinhos, né? Já tô eu levando pro aeroporto, né? Então, assim, eu falo que, como do mesmo jeito que eu estava conversando aqui com o Anderson, né, a dor do crescimento existe, né, que não tem outra forma da gente crescer se não for abdicando de algumas coisas, né, e às vezes abdicar da presença física do seu filho, você vai transformar a vida dele, você vai deixar ele ampliar, né, os horizontes. Eu falo isso porque eu tenho amigas pessoais que não deixam o filho estudar fora. Então, assim, isso eu acho de um egoísmo. Eu não tô aqui para julgar ninguém, Deus me livre, né? Mas eu acho que isso de um egoísmo tão grande, né? Deus deu recursos pra gente, deu oportunidades que nem todos têm. E se você pode fazer isso pro seu filho, você não vai fazer porque você não quer perder o seu filho dentro da sua casinha, né? Então, assim, pensa um pouco o quanto isso é egoísta, né? Eu de verdade penso assim, né? Até porque ninguém consegue agir de forma que não acredita, né? Com certeza. Não, eu acho que essa questão do recurso, assim, é o que impossibilita a maioria das pessoas. Sim. Né? Se você já tem isso resolvido e você consegue possibilitar isso pro seu filho, de novo, né? Assim, eu querer ficar, eu não fui forçado. Eu gostei muito e eu vi que era o melhor pra mim. Mas, assim, a ideia é, assim, o Brasil sempre vai estar aqui. Sim. Eu falo isso pra todo mundo. O Brasil sempre vai estar aqui, o Brasil não vai sair correndo. Você foi. Você não gostou, você volta. Sim. Você pode sempre pegar o avião. Você sempre tem seus pais, né? Sempre tem seus pais. Seus pais não vão sair correndo. Então, assim, se não adaptar, você volta. É isso. Né? E isso é importante, deixar o filho seguro para saber que ele sempre pode voltar para casa, né? Com certeza. Agora conta aí, ó, uma dificuldade que você teve sozinho lá e aí você fala, nossa, em algum momento você falou, o que eu tô fazendo aqui? Bom, se eu for, acho que o mais difícil para se adaptar, morando fora, no caso nos Estados Unidos, né? Porque eu acho que isso não é um problema que o mundo sofre, é a alimentação. Né? Eu diria que o café a gente que faz, o almoço é na escola e a janta minha mãe hospedeira fazia, né? Mas assim, a cultura deles, eles comem pouco, assim, um alimento calórico, né? Aquela coisa de filme, assim, que eles comem o que der na telha. É aquela pizza, né? Aquela pizza, coisa. hambúrguer, assim, eles estão com vontade de comer, eles comem. Não tem essa obsessão pelo lado nutricional. E saúde, né? E da saúde, igual acho que aqui no Brasil a gente tem, né? O almoço é saudável, arroz, feijão, carne, né? Comida, né? Eles, assim, eles param para comer 10 minutos, com um lanchezinho, e aí voltam pro trabalho, pra escola. A gente tinha 20 minutos de lanche. Aqui no Brasil eu sempre tive 1 hora e 10. Olha a diferença, né? Batia prato de comida. Né? Então, assim, é super diferente. Tanto que aqui no Brasil eu até pulava o meu café da manhã, né? Assim, eu tomava só um leite com Nescau antes de ir para a escola, porque eu sabia que na hora do almoço eu ia poder comer e se eu tivesse com fome eu repetia, e aí tinha suco de uva, de laranja, né? Assim, o buffet do Brasil sempre foi completo. Né? Assim, lá eu comia meu sanduíche no almoço. Tinha dias que eu comia, assim, teve um dia que eu comi 4 mussarela sticks de almoço. E eu fiquei com fome, assim, pro resto do dia, né? Aí eu chegava em casa, os meus pais compravam uns frangos empanados congelados, né? E aí eu pegava uns pães de forma e fazia um sanduíche assim e comia. Ah, né? que saudável, porque né, eu ficava, gente? de fato, e assim, eu até poderia ir no mercado e comprar um arroz e feijão, só que eu detesto cozinhar. Então, pra mim, eu não faria algo assim, mas o que eu aprendi a dar valor pro café da manhã, porque o almoço não é grande coisa, né? Então, assim, eu acho que a dificuldade realmente, a pior, assim, foi a alimentação. Se você, de fato, tem alguém, sua mãe sabe fazer um arroz e feijão bom, você não vai sofrer. Só que no meu caso, eu fiquei em casa de americano, então... E são outros hábitos, né? E aí eu lembro que você fazendo depois numa outra fase, que você já providenciava esse seu almoço, porque você falou, mãe, não aguento comer pizza na escola, então assim, vou levar minha comida, né? Porque realmente faz falta. E o tempero, tudo é muito diferente, né? É Sim. gostoso quando a gente tá passeando, você conhecer a culinária local. Você não vai comer isso pro resto da sua vida, né? E mesmo assim você não quer voltar?
pro Brasil, mesmo assim, olha Não, só, né, não, gente? não. Então, Assim, é um assim, problema. o resto, né, você fala, as roupas você tem que lavar. Mas como todo mundo faz, eles facilitam o processo. Sim. Né, assim, você coloca na máquina de lavar, meia horinha tá pronto, e aí você coloca na de secar, a roupa sai limpa, você não passa, a roupa já sai já pronto para você dobrar, então você pega, dobra, já guarda, assim, né, as casas, as pessoas, igual no Brasil, né, que a pessoa joga um balde de água com sabão e vai, esfrega, e vai viu? passando o rodo, esfrega, eles passam, eu lembro que na casa dos meus pais existia esse robozinho que passava e limpava o chão da casa, e, nunca vi minha mãe jogar água no chão e passar. Ela nem sabe, né, o que é isso, na verdade. Porque tudo tem um produto, né, específico para aquilo. O banheiro eles limpavam. Eu lembro que domingo era o dia que ela mandava arrumar o quarto, né? Assim, a sala, obviamente, o que você sujou você limpa, né? Mas assim, eu não tinha obrigação de limpar nada que era deles, né? Digo, louça que a turma sujava, eu nunca precisei. Cada um fazia o seu. Comeu, bebeu, lá viu o que é seu. Tirar o lixo também não. Mas em contrapartida, assim, meio que a gente, obviamente, conversava na hora da janta e é super legal e tal, mas assim, o dia a dia é cada um, assim, cada um com o seu dia a dia. Sua rotina, né? Exatamente. E a mãe americana, eu não gosto que fale mãe americana, porque mãe sou eu, né, gente? Verdade. Tudo informatizado a casa que ele morava, né? Sim, e essa questão de Alexa, a janta tá pronta, ela chamava ele. Então, assim, que o Thiago quer na vida, porque ele é super da tecnologia. Sim. Então você adorava, né? Não, de fato, assim, e algumas coisas, por exemplo, que eu me mudei não era assim. Tipo assim, a geladeira eles trocaram e tal, mas, por exemplo, a Alexa sempre tinha uma Alexa em cada cômodo da casa, cada quarto, e aí eu lembro que tinha um na sala, tinha um na cozinha, e aí a mãe falava assim, liga o microfone do quarto do Thiago. Aí caía no meu quarto, aí a minha Alexa ficava verde assim, ela falava, desce comer. Aí eu descia. Né? E a gente se comunicava pela Alexa, porque ao invés de ela subir, porque essa casa tinha escada, né? E você tem que subir aquela escadona assim. Pra chamar, né? Pra chamar. O americano é da lei do mínimo esforço, falei. De fato, assim, eles trabalham pra fazer ficar conveniente tudo, assim, por exemplo, tinha a Ring, que é a campainha da porta, que tinha a câmera. Apertava a câmera, a geladeira tinha uma tela, aí aparecia a pessoa na tela da geladeira, né, quem estava na porta, aí você poderia segurar o botão da geladeira e falar com quem está fora, ou não, ou você recusava e aí tirava da geladeira. A geladeira, tinha a Alexa na geladeira, então você pede para abrir alguma receita, ela coloca a receita para você. Assim, é como se fosse um vai fazer compra, será que tem em casa, né? Que às vezes a gente não fez aquela listinha. Então. E aí aparecia, né? A geladeira, assim, tinha uma câmera dentro da geladeira, que você olha do telefone para ver o que tem dentro. Bom, o que mais? Bom, é que isso é bom para não comprar coisa que não precisa, para otimizar, né? O americano, ele tem isso. Eles querem, assim, sabe? Eles têm cultura de comer no carro. Aqui no Brasil, o horário de almoço é sagrado, né? As pessoas vão, isso é bom também. Eu acredito que seja um lado bom do Brasil, que as pessoas sentam para almoçar, elas conversam. É a hora de interagir ali, né, com a família, um retorno, né? Mas assim, o americano, assim, super comum, o cara pega, para 10 minutos, come o lanche dele e volta pro trabalho, né? Ou passa no drive-thru, come no carro. Eu como, assim, isso foi um costume que eu peguei deles. Tudo Vocês estragaram meu filhinho. Eles chamam, né, o costume de pedir comida que é take out, que eles põem num saquinho, você pega e leva. E aí você come no carro. E essa coisa de lavar prato lá é tudo descartável, né? Então essa parte realmente é prática, né? Os brasileiros, assim, eles dão risada da minha cara. Não usa aquela louça, né, filho? Maravilhosa, eles branca. Eles dão risada da minha cara. Lá de louveira. Quando eu falo que não gosto de louça, assim, foi o que eu aprendi lá com a minha família americana, né? Eles tinham, era descartável, só o talher que não era, assim, na janta. Dependendo da janta, era uma louça, era um macarrãozinho assim, refinado, ela colocava no prato e tal, mas assim, a gente comia no prato descartável, você dobra e joga fora. Não tem louça.
Né? E outra, a louça também você coloca na máquina, então ela só passa uma água na louça e põe na máquina. Eu esqueço que eu tenho máquina. Ontem eu lá falei, nossa gente, será que teve uma festa aqui? Porque tudo a gente pega tudo, né? Sim, sim. E aí eu lavando a louça, depois eu falei, nossa, olha a máquina de lavar, porque não é hábito nosso, né? É. Então tudo é cultural, tudo é hábito. Agora conta um pouquinho da escola. É muito diferente da escola daqui, porque você teve tanto o high school quanto você fez um ano do ensino, né? Fundamental. Então, Sim, assim, sim. é muito diferente. O que... Bom, eu diria que, assim, é bem diferente. A minha escola, bom, aqui no Brasil, eu acho que eram o quê? 600, 700 alunos no total, na Internacional, Mackenzie um pouco mais, mas, assim, o meu ensino médio, eles vão separando, né, assim, o nono ano eles consideram médio, porque o fundamental... A partir do nono já é médio, só que aqui no Brasil o nono é fundamental ainda, né? Mas enfim, eles colocam o nono ano, o primeiro, o segundo e o terceiro em um prédio só, e eles chamam esse do ensino médio, né? Então eu fiz só o ensino médio lá e assim... porque era o último ano. Porque sim, e aí, assim, muita gente, na minha escola tinham 4.000 alunos, bati o sinal, assim, corredor cheio de Igual gente. filme. Muita gente. Assim... Você entra nas salas das disciplinas, não é a classe, não é a professora. Isso é verdade. O professor, aqui no Brasil, o professor vem para sua sala e você tem uma sala e você faz todos esses amigos, né, que você leva na vida toda. Por isso que tem muita gente que vai fazer intercâmbio, a pessoa fala, não, vou voltar para me formar com os meus amigos, porque tem toda essa pegada da sala, né? Lá não. Você que vai para a sala do professor, eu acredito que, eu acho que em faculdade é assim, não sei, nunca fiz faculdade aqui. Mas, bom, então você acaba que faz os amigos nas suas disciplinas, né? E acaba que faz uns... Você não faz amigo de classe, é amigo de disciplina. De disciplina, exatamente. Você tem mais liberdade, né? Para escolher o que você quer estudar. Isso foi algo novo para mim, né? Porque aqui eles dão para você o currículo. Você escolhe as matérias. Não tem né? conversa. Já no ensino médio, né? No ensino médio. Incrível isso, né? Você não é obrigado a estudar aquela coisa chata que você nunca vai usar. Né? Isso o Brasil ainda vai evoluir. Isso, de fato, assim, é explorar a vocação dos estudantes. Desde o ensino médio, né? Assim, no ensino médio, assim, a gente é muito conteúdo, assim, o Mackenzie, eu lembro que eles tinham as competições de vestibular e perguntas, assim, de física, quântica, balanceamento de equações, um negócio complicado. Aí a gente estudava células das plantas. E eu sei que eu não vou ser biólogo, não vou ser físico, não vou ser engenheiro, né? E assim, o Brasil sempre focou nesses vestibulares e assim, independente, você quer fazer administração, você tem que saber. Você tem que saber porque senão o você vestibular não passa. É um só, né? Então o vestibular assim, acaba é um não só. Sendo... Isso, e eu lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos e eles dão, por exemplo, baseado no seu último nome, né, no seu sobrenome, a letra, por exemplo, tem uma pessoa que cuida das letras C a F, né? Então eles dão o nome da sua, que eles chamam de conselheira, né, que é uma pessoa que você senta e você escolhe o seu schedule. Eu falei, você está perguntando para mim o que eu quero fazer? Essa foi uma pergunta que nunca me fizeram, né, nos meus 16 anos de Brasil. Aqui, ou você cursa assim ou você cursa assim, né? O que muda é o construtivista ou... Aqui eu nunca escolhi, assim, você escolhe aqui no Brasil atividades extracurriculares. Sim, você quer fazer vôlei, você quer fazer basquete, você quer fazer matemática extra, mas assim... questão de escolher o seu próprio, a sua própria rotina, o seu próprio schedule, nunca me fizeram essa pergunta. Isso nos Estados Unidos é super comum. Então, por exemplo, a gente tem, lógico, as matérias obrigatórias, mas tem matérias que assim, são para explorar o lado criativo da criança, né? Assim, aulas de fotografia, de design gráfico, de programação, eu esqueci o nome, de arquitetura de móveis, né? O pessoal que mexe com madeira, a gente tinha um estúdio. Que lá tem tudo muito, pegue e faça você mesmo, sim, né? Sim, assim, tudo, o que você se interessar, tem, por exemplo, welding, que é solda, você soldar peças, assim, tem inúmeras matérias, assim, a gente tinha um zoológico na escola, a gente tinha assim, essa questão dos times, que você também, a escola, né, compete com as outras escolas do distrito e que as crianças focam também no lado esportivo também, porque elas ganham bolsa, né, de estudos para as faculdades, né, e enfim, então essa pegada que não existe aqui. E o esporte? O esporte você acha que é mais valorizado lá fora ou aqui? Mas com certeza lá fora, né, assim, as pessoas...
principalmente agora que eu morei com meu pai um ano numa cidade que é pequenininha e eles não têm tantas universidades assim. E tem essa universidade que é grande e assim, pais de 50, 60 anos vão ver os jogos da faculdade que estudou. Da escola, E eles torcem, da escola, da faculdade, assim, eles torcem, assim, tem uma baita indústria de jogos, assim, amistosos, campeonatos de universidades, de escolas. Que legal, Isso no Brasil a gente tem o São Paulo, o Corinthians, mas assim, eles não são times de faculdade. Sim, não, é time que você, torce de clube aleatório. Sim, então assim, é outra pegada. Eles, assim, e eu estudei numa escola pública, né? Eu tive que pagar porque eu sou intercambista, mas se você mora lá, você paga o seu IPTU e qualquer pessoa tem direito a estudar na escola. Né, assim, desde zoológico, todas essas aulas vocacionais, eles deixam você escolher, você quer entrar em clubes, eles têm clubes de debate, todas essas coisas em uma instituição só, então é super legal, né, super diferente e o pessoal que vai pra lá gosta, e depois é difícil se acostumar com o Brasil, né, com essa questão do conteúdo, a não ser que tem gente que quer ser médico e gosta. Quer seguir uma coisa muito específica, né? Mas, assim, escola pública, para você, assim, que é difícil você achar isso no Brasil, porque o governo federal não permite, né, o BNCC, né, eles não deixam você estudar o que você quer, eles têm todas essas matérias que você tem que estudar, e, assim, nem que você pague, é difícil achar a escola que oferece esse tipo de coisa para os alunos, e lá, assim, escola pública, né, a gente tinha os próprios computadores. Eles dão um computador para cada aluno. Você leva para casa. Leva para casa, estuda o computador e no final do ano você entrega. E se você for fazer mais um ano na escola, você no ano seguinte pega o seu computador de novo, né? É igual aqui, gente, só que é lá, só que não, né? Então tem toda uma pegada, assim, eu acho também que o tio Rô, né, também que morou lá um tempão e tal, assim, tem uma pegada que os pais também olham para as crianças, né, e falam, isso vai desenvolver o meu filho, né, e tudo mais. Eu acredito que o Brasil, já ouvi falar de projetos que eles tentam mudar isso, né, de mudar essa questão do vestibular e tal, mas o Brasil está um pouco atrás nesse quesito. Essa questão ainda é muito, né, que envolve muita burocracia, muitos processos, governo e tudo mais, né, Estado, e aí é outra questão. Sim, por isso eu acho que tem menos, por exemplo, pessoas que buscam o americano é muito de entrar de cabeça, e eles são especialistas, eles focam na área que eles gostam, né? E aqui no Brasil tem, assim, apesar do Brasil também ser perigoso empreender, né, muito difícil, a gente tem menos pessoas assim, porque assim, a gente no meio que não tem um espaço para explorar. Sim. Esse lado, né? E tem que ser meio que um tiro às cegas. Hoje começou, né, esse movimento de empreendedorismo, de educação financeira, mas está tudo muito no começo. Então, realmente, eu tenho que concordar com você que essa parte realmente é muito mais desenvolvida lá. Sim, de fato. E o Thiago, hoje o Thiago tem 19 anos. E quais são os planos do Thiago? É ficar nos Estados Unidos? Porque ele já quis ir para a Alemanha também, minha gente, ele já quis muita coisa. Mas assim, você vai estar fazendo faculdade, vai fazer faculdade, como que é? Qual que é a sua profissão? Você já está certo disso? Ou lá ainda tem essa maleabilidade? Como você escolhe matérias, né? Você pode mudar de curso ainda, né? Com certeza. Principalmente agora no começo, que eu tenho que fazer matérias que são comuns, né? Matemática, exato, que seja matemática, inglês, que são as matérias para dar o fundamento e depois você se especializa. Agora no primeiro e no segundo ano é mais fácil, né? Para mudar. Mas o meu plano é continuar a me formar nos Estados Unidos, né? E assim, eu tenho um sonho de trabalhar, assim, obviamente, eventualmente ter o meu próprio negócio, né? Mas assim, eu também não tenho pressa para sair abrindo sem entender nada, óbvio, né? Porque assim, ninguém tem máquina de imprimir dinheiro em casa, então a gente tem que saber correr atrás, né? E tudo mais, mas assim, com o lado da educação também junto, né? Entender como é que funciona, até porque eu estou na faculdade também fazendo administração, porque o meu plano futuro é esse, né? De ter o meu próprio negócio e tal, mas enfim, planejo me formar nos Estados Unidos, né? Eu terminei meu primeiro ano, tem mais 3, e depois assim, explorar uma área do mercado digital. Me interessa essas lojas, por exemplo, de e-commerce, de você vender produtos online, é uma área que me interessa. Eu gosto muito de viajar, né? E acredito que, assim, eu trabalhando, né, na imigração nos Estados Unidos, eventualmente emitir um passaporte americano, que é super forte, que abre muitas portas, né, para destinos no mundo inteiro. E eu diria que, assim, o meu sonho é ter um negócio bem sucedido,
no digital, não ter um negócio físico onde eu precisa... Porque você tem essa liberdade geográfica. E eu gosto também eu acho que você morar no país, assim, intercâmbio, tanto para a Suíça como nos Estados Unidos, me ensinou que, assim, você visitar o país é uma coisa, você ficar lá morando um tempo é outra, né? E você conhece tanta gente, assim, cultura, coisa que a gente leva para a vida, né? Para a vida, né? E eu acho que é super legal essa questão. Então, o meu sonho, eventualmente, é ter um negócio que me possibilite ter liberdade geográfica, né? E também trabalhar com produtos e marketing, que é um negócio que eu acho legal, mas tudo no digital, para não ter que estar preso nos Estados Unidos se eu não quiser, né? Mas, bom, esse é o meu objetivo, né, quanto a isso. Eu acho não, né? Eu tenho plena certeza de que você vai conseguir conquistar os seus objetivos, porque você já provou com pouca idade, né, que aquilo que você quer, você vai atrás, você busca, você conquista, e o céu é o limite, Deus vai estar te abençoando, a mamãe, papai, todo mundo, para que realmente você consiga conquistar, né, os seus objetivos, desbravar esse mundo aí que você gosta tanto, né, de conhecer. Eu fico muito feliz de ver que o meu projeto está dando certo e que você é tão desenvolvido, né, que você não tem medo, né? Então, assim, eu quero te dar os parabéns mesmo, publicamente, de tudo isso que você já conquistou e de o quanto você vai conquistar, de como você é exemplo para todos nós. Você, com a sua idade, dá um baile aí em muita gente mais velha que não tem coragem, né, de arriscar algo novo, de arriscar uma experiência diferente, de arriscar buscar um idioma diferente, algo que vá acrescentar, né? E aí eu queria que você deixasse, assim, nós vamos fazer 2 vezes. Então, uma para aqueles estudantes que ainda têm dúvida se vale ou não a pena fazer um curso fora, ou se deixa só para fazer uma faculdade, porque tem muito isso também. Tem gente que fala, não, só vai na faculdade, né? Termina os estudos aqui para ir depois para a faculdade, ou e para aquela pessoa que tem medo de buscar o desconhecido, né? Entendi. Bom, eu diria que assim, eu acho que a questão do intercâmbio, a pessoa que tem dúvida, eu acho que, de fato, no ensino médio é a melhor época para você ir testar, né? Por quê? O ensino médio é sério, né? Assim, as pessoas procuram os cursos superiores já, só que você não está lá ainda. Faculdade é um negócio mais sério, custoso. Você já fez uma escolha, né? Você já escolheu o seu diploma, né? Assim, custa caro, né? Então, assim, você voltar atrás não é o ideal. Não é. Você no ensino médio, você é mais flexível, né? Para entender, você vai ter mais tempo, porque, ó, de fato, você na faculdade você vai estudar mais, né? Assim, baseado no seu curso, você vai se dedicar porque você gosta do que você está aprendendo e também porque a faculdade em si exige isso das pessoas, e você também vai ter, a maioria das pessoas que trabalham, né, que fazem faculdade, tem um trabalho de meio período como estagiário, enfim, então você vai estar muito ocupado nessa época. É outra fase, você quer dizer? É outra fase da vida. É melhor ter a possibilidade de escolha antes, porque depois você pode já ter feito essa escolha. Exatamente, então por isso que eu acho que o ensino médio é a melhor hora, porque você tem poucas responsabilidades. O ensino médio, obviamente, que requer, né, estudo e dedicação, mas não é igual à faculdade, e um trabalho de período, né, metade. Então eu diria que o ensino médio é a melhor época. Para fazer esse test drive. Para fazer um test drive, e assim, se você gosta, você já entende como funciona o sistema para ficar e fazer faculdade. Se você não gostar, você pega o avião e volta. O aeroporto não sai do lugar, o Brasil não sai do lugar, as pessoas ficam, mas eu tô com medo. Assim, eu acho que se eu não me adaptar, né? Eu acho que as pessoas deviam ter medo, assim, eu não sei quem que falou essa frase, mas assim, as pessoas não se arrependem do que elas fazem, elas se arrependem do que não fazem, entendeu? Porque, pô, a vida tá aí, assim, o ensino médio acaba que você não vai ter tempo para simplesmente mudar de país, você com filho, né, com mulher, é muito mais complicado você mudar de endereço, com família, fazer a sua família se adaptar, porque quando é você, só você que tem que se adaptar. Quando você tem mulher, a sua mulher tem que se adaptar, o seu filho tem que se adaptar, então é muito mais difícil, mais custoso, né? Então eu diria, ensino médio melhor época, a faculdade também funciona, eu conheço pessoas que não fizeram intercâmbio e foram fazer faculdade, tem pessoas que não gostam e que voltam, só que, de novo, elas
né, acabam que furam um pouco o bolso, porque a faculdade é mais cara, né, a gente já ganha em real. Aí volta, tem que estudar de novo para entrar numa faculdade aqui é mais complicado, né? Lá a gente tem o SAT, que é como se fosse o vestibular, só que lá só cai matemática e inglês. Aqui no Brasil cai biologia, física, química, geografia, história, redação. N coisas. E o Brasil, assim, tem pessoas muito dedicadas, que essas vagas dessas universidades são limitadas. Sim. Então, assim, eu diria que se você quiser estudar aqui, por isso que o ensino médio é ideal, porque você volta, e começa a estudar, se prepara para estudar aqui. Porque você de lá, você estando lá, para você voltar, para você passar numa USP daqui, é muito... Vai pedalar, meu amigo. Você vai pedalar. É. E para quem, de novo, para quem tem medo, gente, só vai, né? Assim, se vocês têm o recurso, porque a parte mais difícil é ter dinheiro para ir, né, ter oportunidade, assim, de tempo, mas o dinheiro, de fato, é o que impede as pessoas, porque, de fato... Nessa idade de vocês, né? Né, a gente, é difícil, assim, a moeda, o real, né, assim, tudo lá em dólar, tudo é vezes 5 pra gente que viaja, né, tudo que o pessoal fica falando, a gente viaja, mas quem converte não se diverte, né, porque, de fato, é tudo mais caro, enfim, mas se você tem o recurso, meu, assim, só vai, e se você não gostar, você volta. Sim. Entendeu? Você sem família nas costas, sem mulher, né, sem filhos, assim, não tem do que você vai se arrepender de ter ido, mas aí você volta, você não vai perder nada. Seus pais, se Deus quiser, não vão se mudar. Sim. Né? Então, eu diria que é isso. Ah, muito bem. E eu diria para as mães que se você tem algum receio, né, procura conversar com pessoas que viveram a experiência, isso traz segurança também, né? De fato. Hoje você tem N mil recursos e instituições que propiciam esses programas de intercâmbio para fazer com que a criança tenha essa experiência, a criança adolescente, para ver se é isso ou não, e deixe seu filho experimentar, né? Porque às vezes por um egoísmo nosso intrínseco, às vezes é inconsciente, a gente acaba segurando, né, um talento aí, você segura a felicidade do seu filho, o desenvolver do seu filho, né? Eu acredito muito nisso, que é importante a gente liberar as escolhas para que sim, eles possam fazer essas escolhas, manter os seus combinados. Claro que cada caso é um caso, cada filho é um filho, são histórias diferentes, mas que se a gente foi abençoada de poder proporcionar, né, e o seu filho realmente quiser, faça acontecer, que você vai ficar muito orgulhosa, assim como eu sou muito orgulhosa dos meus filhos, deles quererem essas experiências, de não terem medo, de se comunicarem, de falarem outros idiomas, né? Que eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na vida profissional deles e no que eles vão levar para os filhos deles, porque a gente traz aquilo que a gente construiu em casa, né? Sim, sim. Foi um prazer enorme ouvir isso de você. A gente aqui, o objetivo quando a gente pensou em gravar esse podcast foi realmente incentivar, né, as pessoas a viverem essas experiências, tanto mostrar o lado do Thiago quanto o meu, né, para que as pessoas possam ousar aí na vida, porque a vida, até que se prove o contrário, é uma só, né? É bem isso mesmo. Né? Tá certíssimo. É isso, gente. Muito obrigada. Compartilhem esse podcast, sigam o LashCast, sigam o Thiago, que ele não posta nada, mas ele vai compartilhar o podcast. Sim, senhora. E o Thiago, ele tem aí as suas, né, a idade, né, gente? As questões, ele não é de rede social, mas ele vai ajudar a gente a compartilhar, né, Thiago? Sim, senhora. E vai ser muito incrível, muito obrigada. A mamãe está muito feliz com você, com a sua história. Amém. E eu te amo. Eu também te amo. Obrigado pelo convite, hein? Tchau, tchau.